Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues. Estamos aqui para dar uma dica para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Já saiu o edital? Não, não saiu. Ah, então como é que eu vou estudar? Essa é a famosa pergunta, né? Ah, as pessoas acabam esperando o edital para ver, para estudar exatamente aquilo que vai cair. Na minha matéria não tem isso, pessoal. A única coisa que você vai ter que verificar realmente pós-edital é se vai ou não vai ter a redação oficial. De resto, os tópicos clássicos de gramática sempre caem. Então, nossas dicas serão sempre úteis para vocês e vocês já devem começar já a estudar. Nós já estamos aqui com o pré-edital nosso. E eu venho aqui para dar uma dica muito importante. O que esperar de uma prova objetiva de língua portuguesa para um porte de um Tribunal de Contas de Estado? Bom, primeiro, como a gente não tem uma banca definida, temos algumas bancas no radar, né? Nós temos CESP, FCC. Claro que também questões de FGV e boas questões da FEPESE contribuirão para que você estude, mas principalmente CESP, FCC e FGV são bancas consideradas bancas de primeira linha, que nós temos aqui como foco para trabalhar a língua portuguesa. E dentro destas provas, essas bancas, tá, eu diria que a menina dos olhos, né, a questão da moda na língua portuguesa é a questão de reescritura. Então, nesse o que esperar da prova de língua portuguesa, da objetiva de português, nessa parte 1, porque vão ter várias dicas, nós vamos trabalhar com a questão da reescritura. O que é uma questão de reescritura, professora? Ora, é natural, até que colégio se cobre isso. Peça de um texto, de um trecho tirado de um texto, do texto, né, de um trecho, que você retire dali, tá? Um trecho, e naquele trecho haja a reescritura. E essa reescritura, essa paráfrase, deve ser feita mantendo os sentidos e a correção gramatical. Então, a pergunta clássica, seja para CESP ou FCC, é retirar um trecho do texto, eles já vão retirar para você, certo? E vão pedir para você, se for uma prova de múltipla escolha, tá? Em qual alternativa que aquele trecho foi corretamente redigido, quanto à norma culta e mantendo o sentido original. Se for uma somatória, no caso o CESP, eles vão perguntar, está certa ou correta a seguinte reescritura do trecho acima? Aí você coloca correto ou errado. Então não importa, nesse momento, se a banca vai ser de múltipla escolha ou se vai ser somatória. A pergunta é a mesma. O que pensar sobre essa questão, professora? Bom, evidentemente, além da manutenção dos sentidos, o português. Essa é uma falsa questão de interpretação, tá, pessoal? É uma questão clássica em que você vai desempatar pela questão gramatical. Portanto, vamos comigo, o que deve ser visto? Para além dos sentidos, claro, que tem que se manter o sentido, o nosso foco aqui é dar uma dica gramatical. O que você deve olhar? Alguns tópicos. Ortografia, conjunções e pronomes, principalmente as conjunções. Se no original tem um embora, você não pode trocar, por exemplo, para um seu caso, que mudará o sentido de concessivo para condicional, tá? Correlação de tempo e modo, ficar muito atenta aos tempos e modos dos verbos do original para os verbos propostos na alternativa, tá? Tem de serem os mesmos ou um tempo compatível. Concordância, meu Deus, é um clássico, às vezes há o erro de concordância, às vezes o verbo no plural passa para o singular. Um erro clássico é o erro da concordância. Eu diria que conjunções e concordância disparado é o que mais se cobra. Concordância verbal, a relação sujeito-verbo. Então, fundamental passar pelo verbo, ver o tempo verbal e já verificar se ele está de acordo naquela reescritura, né, proposta pela banca, se aquela reescritura mantém a concordância verbal. Vai por mim. Conjunção e concordância e também pronomes relativos e pontuação. Tá? Regência e crase aparece? Aparece. Coesão e pronomes, ortografia e vocabulário também. Mas em termos de quantidade, tá? As questões de reescritura prezam muito por conjunções, concordância, pronomes relativos e pontuação. A pontuação, então, muito importante, porque a alteração da vírgula pode alterar sentido, entende? E como se requer, tá, nessas questões, que você reescreva mantendo o sentido, alterações de pontuação devem ser vistas com muito cuidado, principalmente relacionadas a pronomes relativos, porque vocês sabem muito bem que colocar ou tirar vírgula antes de um pronome relativo altera completamente o sentido. E a ausência e presença de crase também pode alterar sentido, tá? Então, essas questões de reescritura são falsas questões de interpretação. Na verdade, o que vai acabar te desempatando, tá? Se for uma múltipla escolha, é que a alternativa A, B, C podem estar até de acordo com o texto, quanto ao sentido, porém, com erros de português, entende? Essa é a questão certa, meu querido. Eu não sei qual vai ser a banca ainda, mas que vai haver uma questão de reescritura, isso vai. Então, fique atento conosco nas nossas dicas, tá? Essa é uma dica meio geral, só mostrando quais são os tópicos que vai cair. E você, ao longo dos nossos cursos, das nossas plataformas, verá especificamente
os tópicos que estão aqui, tá bom? Beijos, fui. Tchau, tchau.